terceiro ano, dando continuidade ao nosso estudo de gráficos, né? Vamos falar hoje de outras representações gráficas. Então a gente viu vários gráficos de linhas, barras, e existem outros tipos de representações que usam recursos gráficos para transmitir informações, como o que nós vamos ver agora. Então, gráfico do tipo radar. Esse gráfico é utilizado, por exemplo, para avaliar vários quesitos de um mesmo indivíduo, por meio de notas numa escala média. O gráfico a seguir representa as habilidades de 3 funcionários de uma empresa, avaliado pelo gestor direto, com notas de 0 a 100. Então a gente pode ver aqui ó, que a laranja é o funcionário 1, a verde é o funcionário 2 e a 3 é o funcionário 3. Então, podemos ver que esse gestor, né, ele avaliou melhor, né, em quesitos de pontualidade o funcionário 3. Mas em relação à proatividade, ele viu que o funcionário 3 também, mas o funcionário 1 também tem proatividade. O funcionário 2 ele está ali numa média, né, bem baixa, que parece. Então a gente consegue ter uma visualização, uma comparação rápida em vários quesitos. Fluxograma e organograma. O fluxograma é a representação gráfica de uma sistematização em forma de cadeia, ou seja, nesse tipo de representação, etapas ou módulos de um esquema são interligados, demonstrando sequência de um processo operacional. A seguir, temos o exemplo simplificado de um algoritmo, que é uma sequência de procedimentos, na forma do fluxograma, para se obter o resto de uma divisão no conjunto dos números naturais em uma calculadora. Então vamos lá. Primeiro passo, recebe dividendo. Depois, recebe divisor. E aí, terceiro passo, efetua uma divisão. A divisão foi exata? Se foi sim, o resto é 0. A divisão não foi exata? Então vamos aqui analisar. O resto foi menor do que 1? Se a resposta for sim, então a gente considera resto igual a D. Se a resposta for não, a gente subtrai a parte inteira do quociente e multiplica o resultado pelo divisor, tá bom? Então, a gente fez um processo operacional aí seguindo passo. Isso é um fluxograma. E um organograma. Um organograma, ele tem uma organização semelhante ao fluxograma, mas apresenta uma relação de hierarquia, em vez de indicar uma sequência assim seguida. Estruturas organizacionais de uma empresa e árvores genealógicas são os exemplos mais comuns de organogramas. A seguir, temos o organograma das estruturas organizacionais da Procuradoria-Geral do município de Mato Grosso. Então a gente parte aqui, ó. Nós temos a Procuradoria-Geral, nós temos a assessoria da Procuradoria. Né? Atrelado a ela, né, hierarquicamente, a gente vai ter a Secretaria do Procurador, que nós temos o Procurador-Geral, no cargo máximo, e em cima da Secretaria do Procurador tem a assessoria. Aí a gente vem aqui para o outro lado, né? Nós temos também a Procuradoria Adjunta, o Corregedor, e nós temos a assessoria do Corregedor. Descendo aqui, nós temos a Coordenadoria Administrativa Financeira e o Protocolo Setorial. E nós temos os outros setores aqui. Então a gente pode observar, né, a hierarquia. Então quem está no topo máximo, a Procuradoria-Geral. Nós temos também os mapas. Vamos falar dos mapas, que são tipos de representações gráficas. Os mapas são utilizados essencialmente para transmitir dados e informações do espaço geográfico. Veja o exemplo a seguir. O faveiro de Wilson é uma árvore relativamente nova para a ciência. Ela foi descoberta em 1969 e começou a ser estudada em 2003. O faveiro é uma árvore rara do Cerrado Mineiro, com cachos de flores amarelas e favas de sementes perfumadas. Em julho de 2014, a Fundação Zoobotânica de Belo Horizonte contabilizou 219 faveiros adultos, com capacidade de reprodução, em 16 municípios do interior de Minas Gerais. O mapa a seguir sintetiza os locais onde os faveiros foram encontrados. A região foi chamada de Polígono dos Faveiros. Então nós conseguimos ver aqui essa representação. Uso de escalas. Ao ler o mapa, um desenho técnico, sempre encontramos uma escala. A seguir, veremos como criar ou interpretar essa escala. Nós vamos falar primeiro da escala numérica. Então, escala numérica. Você pode notar que o mapa apresentado anteriormente não tem escala. Para um profissional que esteja estudando tal árvore, essa informação
pode ser importante para saber a proximidade das ocorrências do faveiro e localizá-los se necessário. Uma escala numérica é indicada na proporção 1 para x, em que x representa por quanto temos que multiplicar uma distância qualquer do mapa para obter a distância real. Vamos obter a escala numérica do mapa anterior à direita. Primeiramente, meça a linha linear, a distância linear, entre a cidade de Nova Serra e Belo Horizonte, em centímetros, e vamos chamar de Dzinho. Então, o que a gente vai fazer? Multiplicar a distância de Belo Horizonte e a cidade de Nova Serrana, aqui desse outro lado, com a régua mesmo. Aí mediu. Então vamos lá. Sabendo que essa distância corresponde aproximadamente a 110 km, ou seja, 11 milhões de centímetros, podemos fazer a seguinte regra de 3. Então, D está para 11 milhões, assim como 1 está para x, que é a distância que a gente está procurando. Então, x vai ser exatamente 11 milhões, dividido por essa distância que a gente vai medir na régua. Escreva a escala correta na razão 1 para x, que é o resultado dessa divisão. Em seguida, usando essa escala, determine a distância de Juatubá a Florestal. Então, vai medir a régua com a régua e depois multiplicar pela escala. Nós também temos a escala gráfica. Uma escala gráfica ela não fornece números, mas uma correspondência gráfica direta. Esse tipo de gráfico, de escala na verdade, é utilizado, por exemplo, pelos mapas online. Veja o fragmento de um mapa na cidade de Fortaleza, no Ceará. Veja que temos a indicação de 1 km e aí tem um tracinho. Significa dizer que cada segmento desse comprimento mostrado no mapa corresponde à distância real de 1 km. Esse tipo de escala tem duas vantagens. A primeira, ela é mais intuitiva. Mesmo sem fazer os cálculos, é possível estimar alguns comprimentos apenas por comparação. E a segunda é que permite ampliação ou redução da imagem sem a perda de informação. Porque a escala se altera com o mapa. Por exemplo, veja o que aconteceu no mapa quando a gente amplia em direção à praia mais ao norte. Então ampliou. Quando a gente ampliou, apareceu aqui do lado um tracinho de 100 metros. Então a medida destacada é 100 metros associados a ele. Para esse tipo de escala, na determinação de uma distância real, além de ser necessária a medição da distância que se quer no mapa, é preciso que se meça o segmento em destaque na escala. Em seguida, a gente basta aplicar uma regra de 3, que a gente vai achar essa informação, ok? Esses são os tipos de gráfico, espero que vocês tenham entendido. Nos vemos em breve. Beijos e até lá. Tchau, tchau, gente.